Eu queria tomar uma xícara enorme de café. Preciso arrumar as roupas que eu vou levar. A queda do Muro de Berlim é simbolicamente o fim da Guerra Fria. Se você não tiver motivação diária, você não consegue estudar tanto assim. Oiê, gente, mudei meu cabelo, gostaram? Tá bem curtinho, né? Tá bem diferente. Vou gravar um vlogzinho de uma tarde de estudos hoje. Eu vou aproveitar que meu pai me buscou mais cedo no cursinho pra adiantar algumas coisas que eu preciso revisar ainda hoje. Porque essa semana as aulas estão todas bagunçadas, a gente vai ter feriado, sexta-feira não tem aula. E eu já queria aproveitar pra dar uma estudada em algumas coisas e eu vou levar vocês comigo. Ai, Estelinha, mas por que você não fica no cursinho pra estudar? Gravar lá é mais legal. Gente, não tá compensando mais ficar à tarde no poliedro por conta da logística. Tá sendo muito difícil ter que me buscar, eu tô tendo que andar muito. Vocês veem, os vlogs que eu postei todos eu tendo que andar até encontrar com meu pai, chegando em casa super tarde. Não estava conseguindo ter tempo de ir na academia, então eu decidi que eu vou ficar mais em casa pra estudar. E vou gravar os vlogs em casa estudando mesmo, não tem problema nenhum. Oi, YouTube, tô estudando física, tô fazendo exercícios de movimento uniformemente variado e movimento circular. Ai, gente, estudar exatas pra mim é a pior coisa que tem. Minha cabeça tá, ó. Eu fiz um monte de exercício da FUVEST sobre movimento uniformemente variado e movimento circular, né? Com velocidade angular, velocidade linear, as fórmulas de frequência, de período. E agora eu vou começar a fazer exercício de teoria dos conjuntos de matemática. Mas antes eu vou fazer uma pausa, porque o nosso cérebro, ele só consegue prestar atenção no máximo até 50 minutos. É por isso que o método Pomodoro é assim, né? Geralmente a gente tem Pomodoro 50, 10 e 25, 5. 50 minutos de foco, 10 de descanso, ou 25 de foco e 5 de descanso. Tem alguns estudos que saíram que dizem que hoje em dia os adolescentes, as crianças e os adolescentes de hoje em dia não conseguem mais ficar 50 minutos em foco. Eu ainda consigo ficar bastante tempo prestando atenção em alguma coisa, mas eu tenho que ter uma pausa, senão minha cabeça começa a doer, ainda mais com exatas. Eu fiz pão com ovo. Eu queria tomar uma xícara enorme de café, mas eu já tomei energético e é muita cafeína, né? Gente, eu tô fazendo exercício de conjuntos da FUVEST, tá? E modelo FUVEST também, eu peço pro chat fazer lista pra mim. É muito legal isso, inclusive, tá? E eu estou pensando em começar logo a estudar números complexos, porque cai na FUVEST. Não cai no Enem, mas cai na FUVEST. E é importante estudar números complexos, que são as raízes que a gente fala que não dá raiz real. Na verdade, dá raiz, mas ela é complexa. Então a gente não estuda, eu acho que nem na escola eu cheguei a ver números complexos, porque realmente é uma coisa bem superior, mas a FUVEST cobra. Você descobre que tá ficando muito nerd quando você começa a fazer relações
entre conteúdos na sua cabeça. Quando eu consigo fazer altas relações interdisciplinares aqui, que eu tô misturando as frentes aqui de física, tá? Gente, tô estudando elétrica, mas eu tô vendo aquela parte de elétrica que eu não gosto tanto, porque eu até gosto quando você vai calcular a Pri, o Pio, o Uri, que são essas fórmulas que são legais da gente saber. Só que quando entra em campo elétrico, força elétrica e potencial elétrico, eu não gosto. Acho que deu pra perceber um pouco que eu sou uma pessoa que gosta de falar. Ah, qual é o seu método de estudo? Tagarelar. Funciona. Você já testou? Tô explicando pra mim mesma a matéria. Eu gosto de explicar pra mim mesma, a gente aprende mais. Existem vários estudos dentro da neurociência que falam sobre isso. Podem pesquisar livremente aí. Eu sempre fiz isso, sempre deu certo. Depois, quando eu percebo que eu tô com certas falhas na minha explicação, é aí a parte que eu preciso revisar. É uma técnica de estudo, eu acho que é o método Feynman. Eu não sei se esse é assim que se pronuncia o nome dele. É um método de estudo, inclusive, muito bom. Então eu explico pra mim, o que eu percebo que eu tô falhando pra falar é uma parte que eu preciso revisar. Depois eu faço muitos exercícios. Mas é importante entender teoria de física também, né? Eu acho que tem pessoas que negligenciam a teoria de física, mas existem questões que é pura teoria. Que se você erra, tipo, às vezes é a coisa mais fácil. Cheguei na parte de campo elétrico na esfera condutora. E aí eu vou assistir uma videoaula. O professor que dá essa frente é o Léo, adoro ele. Eu fiquei com dúvida, na verdade. Então eu vou revisar, vou fazer exercício. O campo elétrico na esfera condutora fala sobre a gaiola de Faraday. Já caiu bastante questão teórica no Enem. Mas, gente, a minha específica da segunda fase da FUVEST cai física. Então eu preciso saber de tudo, sem exceções. Tendo tido uma péssima noite de sono, gente, eu quis vir porque eu tenho aula de biologia hoje. É o único dia, na verdade sexta-feira tem aula de biologia também, mas hoje, que é terça, tem duas e são as mais importantes. Eu tô super cansada, meu estômago tá doendo, eu dormi mal, tive 4 horas líquidas de sono, que eu deitei cedo, só que como eu tomei energético eu não consegui dormir. Então eu fui pegar no sono meia-noite e acordei 5 horas da manhã. É isso, gente. Eu vou assistir minhas aulas e a gente se vê à tarde quando eu for estudar. Oi, gente. Cheguei em casa, fiz almoço, comi, tomei um banho, descansei. Agora já são 3 horas, eu vou começar a estudar. Eu pretendo continuar a mesma rotina que eu gravei ontem pra vocês. Vou fazer bastante exercício. Não sei se eu vou chegar a ver algum conteúdo de humanas hoje, porque, como eu falei, eu tenho bastante facilidade, eu tô querendo focar mais em exatas essa semana. Eu não tô muito bem, que nem eu falei, eu não tive uma boa noite de sono, eu fiquei virada de energético, não consegui descansar. Hoje de manhã eu tive aula de biologia, uma aula super importante, a gente tá vendo sobre os filos, a gente começou classificação zoológica, então a gente já viu sobre porífera, quinidária. Agora a gente vai entrar em plateuminto e nemateuminto e vai continuar os filos e fazer bastante exercício. Eu também tive aula de química, eu fiz bastante exercício hoje cedo de física também, durante os intervalos das aulas eu ficava fazendo exercício. Ah, Estela, mas filo geralmente não cai no Enem. Olha, filo, quando a gente estuda filo, quinidários, poríferos, né, não cai no Enem essas especificações sobre como é que é a questão da evolução, do que cada filo vai adquirindo ali no cladograma. Só que uma coisa que o Enem costuma cobrar é mais ligado à ecologia. Quando a gente fala, por exemplo, de questão de eutrofização, salinização das águas, branqueamento de coral, essas coisas elas caem, então é importante. Agora, se você me perguntar sobre a FUVEST, sobre a Unicamp, ano passado eu fiz Unicamp e caiu uma questão sobre simetria radial de quinidários.
Era uma questão que falava sobre quinidário, se eu não me engano. Não sei se foi na Unicamp do ano passado ou do ano retrasado. A FUVEST também adora cobrar filo. Todo ano cai uma questão. É que nem eu falei, se eu for pautada no Enem, eu não estudo tudo. Mas como eu quero focar mais na FUVEST, ainda mais as específicas de segunda fase, eu preciso saber tudo que cai. Às vezes eu fico ansiosa pensando em vestibular, mas eu acho que o que me acalma é que, em relação ao ano passado, eu tô fazendo muito mais exercício, sabe? Uma coisa que pegou muito foi a questão de não ter feito tanto simulado, porque eu sabia o conteúdo, mas eu não sabia interpretar a questão. E isso que me ferrou em exatas ano passado. Tem uma dica que eu posso deixar aqui, se você tem dificuldade num conteúdo, não basta só você ver a teoria. Tudo bem que você tem que saber a teoria pra conseguir fazer as teóricas, né? Que às vezes os vestibulares cobram teóricas. Mas você precisa praticar, fazer conta, sabe? E desapegue da calculadora. Pelo amor de Deus, você não vai poder usar calculadora no vestibular. Para com esse hábito de ficar fazendo conta em calculadora de celular, calculadora física ali do seu lado, quando você estiver estudando. Faz conta na mão. Ai, mas vai demorar. Mas é pra demorar. Porque é pra demorar tanto, mas tanto, até um ponto que você acostumar a fazer certas contas e começar a fazer certas relações, que vai começar a não demorar mais e você vai começar a fazer cálculo mental. Eu gosto de compartilhar isso aqui porque eu sei que tem pessoas que estão aí assistindo esse vídeo, que estão estudando pra caramba, às vezes também quer medicina como eu, às vezes também quer a USP como eu quero. Eu tenho certeza que se a gente estudar e se a gente se dedicar vai dar certo. Oi gente, tô aqui. Eu tô resolvendo alguns exercícios de equação geral dos gases que eu faltei na aula desse meu professor semana passada. E aí eu tô dando uma revisada. A fórmula é bem fácil. Tem a fórmula do povo do norte, aí tem a fórmula da densidade e tem uma fórmula também que eu não sabia, que é uma variação das duas. Vou deixar tudo aí na tela pra vocês. Gente, eu vou fazer uma pausa, vou comer alguma coisa, deixar meu celular carregando, porque ele tá descarregando. Depois eu volto pra mostrar o que eu tô fazendo. E, gente, eu tinha feito uma pausa de 30 minutos pra comer. Aí eu fui lá na cozinha, conversei um pouco com a minha mãe. Eu vou passar algumas anotações de algumas aulas que eu perdi e fazer exercício de funções de matemática. Gente, eu gosto muito de fazer esse Pomodoro aqui, que é o Pomodoro 50-10. É maravilhoso, são 50 minutos de foco, 10 minutos de descanso. E aí ele tem o timer, ó, de 10 segundos antes de começar. Aí ele apita e começa. E aí eu fico ouvindo uma musiquinha de fundo enquanto eu estudo.
de anotar o que eu precisava sobre funções e agora eu tava pensando em dar uma revisada no conteúdo de gramática, porque, meu Deus, meu professor de gramática do cursinho, não querendo ser chata, mas eu não gosto do jeito que ele dá aula, então eu não aprendo nada. E eu vou ter que correr atrás desse balde. Busquei o balde, que eu tinha perdido a aula de funções do Jonas, já fiz as anotações que a Ana, a minha amiga, me mandou. Cara, eu acho que eu nunca enfrentei uma rotina tão cansativa que nem eu tô enfrentando agora, sabe? Eu tô estudando tanto, todos os dias eu tô estudando tanto. E mesmo lá no cursinho, durante as aulas, assim, eu estudo, sabe? Não é algo passivo só ficar assistindo aula, porque ano passado inteiro eu já estudei esses conteúdos, então eu uso as aulas pra revisar, tirar dúvida, faço exercício. E é muito maçante, porque eu fico na verdade, eu fico o dia inteiro, né? Porque já vai dar 7 horas e eu ainda tô aqui. São raros os dias que eu não estudo à tarde, só quando eu tenho compromissos que abrangem o dia inteiro. Eu tenho que ficar tirando forças, assim, de lugares, assim, que tem que ter motivação diária. Se você não tiver motivação diária, você não consegue estudar tanto assim. Eu sempre fico pensando, eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu quero chegar. Então, quando eu vou começar a estudar e eu tô cansada e eu percebo que eu não tô muito afim, eu penso, eu não quero ter que ver esse conteúdo de novo. Eu não quero ter que fazer mais um ano de cursinho, então eu vou estudar. Eu dou graças a Deus todos os dias pelos privilégios que eu tenho. Porque hoje em dia é muito comum você encontrar pessoas que têm privilégio e continuam reclamando da situação que tá. Mas quantas pessoas estão estudando para conseguir passar numa boa faculdade e estão tendo que trabalhar durante esse processo? Às vezes estuda, faz cursinho de manhã, trabalha à tarde, ou trabalha de manhã e de tarde faz cursinho à noite. Eu sempre fui uma pessoa que reconheceu os privilégios que tem, porque eu dou graças a Deus que eu não tenho que ficar o dia inteiro trabalhando, que a minha mãe e que meu pai me apoiam. Eles já falaram pra mim que independente do tempo que demorar, eu posso continuar estudando, porque eles sabem que é um sonho. E quantos adolescentes hoje em dia não têm apoio familiar e não têm o privilégio de poder não trabalhar pra só estudar? Oi gente, tudo bem com vocês? Meu pai foi me buscar um pouco mais cedo porque amanhã é quinta, amanhã eu vou viajar, a gente vai pra praia. Eu resolvi vir pra casa pra conseguir adiantar, eu preciso montar a minha mala, preciso arrumar as roupas que eu vou levar. E eu tava me programando pra estudar um pouco hoje, eu vou estudar alguns conteúdos de humanas, porque exatas ia demandar muito tempo. Aí eu pensei, acho que eu vou dar uma revisada em humanas e vou gravar pra vocês. Mas também vou arrumar as minhas malas, resolver as coisas que eu preciso pra amanhã, porque sexta é feriado, segunda é feriado também, e aí a gente só volta semana que vem. Eu já almocei, eu ainda tô aqui arrumando mala, tá uma bagunça, é uma loucura, a gente tá numa correria. Acho que o desespero foi meio em vão. Eu sou uma pessoa organizada, então eu consegui arrumar até que rápido a maioria das coisas. Só o que vai ficar faltando mesmo são coisas que amanhã cedo eu vou precisar usar, então ainda não vou colocar e não vou fechar a bolsa. Nessa rosa colorida vão as minhas roupas de sair, então eu coloquei todos os meus vestidos, uma calça pantalone e uma saia longa. E na bolsa preta eu separei com um saquinho as blusinhas e os shorts jeans. Coloquei também uma jaqueta jeans pra usar quando for sair. E eu coloquei, gente, que eu achei que ficou bem legal organizado nesse saquinho, os meus produtos de higiene. Então eu tenho sabonete líquido, sabonete íntimo, tem body splash, tem
meus cremes de corpo, tem protetor solar. Eu não posso ficar sem protetor solar, senão eu vou surtar. E também tô levando a minha necessaire, só que ela vai comigo na minha bolsa de mão, porque se eu precisar descer, usar a necessaire que tem tudo nela, ela vai nessa bolsa aqui. Já tô no meu cantinho, agora são 2h30, vou começar a estudar. O cronograma de hoje, gente, é eu estudar para as aulas que eu vou ter amanhã. Então eu vou estudar literatura, geografia e eu pretendo fazer revisão de física com alguns exercícios. O primeiro conteúdo de geografia que eu quero estudar hoje é blocos econômicos. O Carlão, que é o meu professor dessa frente de geografia, ele ainda não deu essa aula, mas eu já quero me preparar para essa aula porque eu já tenho resumo. Ano passado, no meu terceirão inteiro, a gente viu sobre globalização, sobre blocos econômicos, então eu vou dar uma revisada e vou fazer exercício. Para conseguir entender a questão de blocos econômicos, é importante primeiro entender conceitos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. O exemplo que eu estava dando aqui é sobre a questão da territorialização com o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922, que é proveniente da Revolução Russa de 1917. Estou recapitulando essas coisas que eu anotei aqui no meu resumo, esse resumo da época do terceiro colegial, das aulas de geografia da Rose. Eu sou nerd de humanas, eu adoro, tenho muita facilidade. O que foi a desterritorialização? Foi a queda da União Soviética através do fim da Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim é simbolicamente o fim da Guerra Fria por conta da reunificação das Alemanhas, oriental e ocidental. Quando o Muro de Berlim cai, quando a Guerra Fria acaba, é que o mundo entra na ótica capitalista e aí os países eles vão começar a aderir a isso. Uma outra coisa que eu acho muito importante para conseguir entender sobre os blocos econômicos é que eles são divididos em estágios, porque a pessoa às vezes pensa, tá, o Mercosul ele é um bloco econômico, a União Europeia é um bloco econômico, mas é a mesma coisa? Não, o Mercosul é mercado comum, a União Europeia é uma união monetária, mais para uma união política, que são estágios diferentes de um bloco econômico, e é muito importante entender isso para você conseguir entender como funciona. Gente, terminei de fazer os exercícios aqui e foi justamente no tempo que deu o Pomodoro que eu tô fazendo. Eu vou fazer meus 10 minutos de pausa e depois eu volto pra estudar literatura. Já fiz a minha pausa, agora eu vou começar a estudar literatura. Pretendo revisar sobre o quinhentismo e começar a revisar um pouco do barroco, que foi o que a gente teve a aula passada. Vou fazer exercício.
Terminei de estudar literatura, só que o cansaço tá começando a bater. Eu fiz muitos exercícios sobre quinhentismo e sobre barroco em Portugal. Eu queria começar a ver barroco no Brasil, mas eu acho que eu vou esperar a aula de amanhã e aí eu estudo e faço exercícios sobre a próxima vez que eu for estudar pra literatura. Eu vou fazer uma pausa, porque já deu o tempo do Pomodoro aqui. Vou fazer uma pausa pra comer alguma coisa e depois... Gente, eu tô aqui na cozinha. Vocês já tomaram esse cappuccino aqui? É muito gostoso. Eu gosto de comprar esse sachê, porque aí eu coloco na caneca e já fica com a dose certinha que eu preciso. Aí eu tô esquentando uma água e eu vou fazer um pão também, acho que com ovo pra comer, porque tem que ter uma proteína, né? Eu sei que eu tinha prometido pra mim que eu ia estudar 3 matérias hoje, eu ia seguir com a rotina das 3 matérias, mas, gente, eu tô tão cansada. Aí eu fiquei pensando que talvez seria melhor arrumar as minhas coisas, talvez ler o meu livro pra conseguir dar uma descansada, porque eu tô carregando esses 3 dias toda virada de sono, a melatonina que eu tô tomando não tá funcionando. Eu acho que é um pouco de ansiedade também por conta da viagem. Eu espero que ter assistido eu estudar nesses 3 dias tenha de alguma forma motivado você a correr também atrás dos seus sonhos. Eu tô nessa saga e eu vou até o fim, até eu conseguir essa vaga. E eu espero muito que eu esteja servindo de motivação de alguma forma. E você tenha terminado esse vídeo com pelo menos 1% a mais de vontade de estudar. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Deixa um like nesse vídeo se você gostou. Me siga no Instagram, eu vou deixar aqui. Um beijo e até a próxima.